Uma decisão de agora à noite da Justiça, o ministro Alexandre de Moraes revoga parte das medidas cautelares impostas ao senador Marcos Duval, investigado por obstrução de investigação de organização criminosa e incitação ao crime. O magistrado determinou a retirada da tornozeleira eletrônica, o fim do recolhimento domiciliar noturno e o desbloqueio de bens, salários e redes sociais do parlamentar. Apesar disso, Alexandre de Moraes manteve a apreensão dos passaportes de Duval e a proibição dele de deixar o país. A decisão foi tomada depois do retorno do senador ao Brasil, após uma viagem aos Estados Unidos em julho, que havia descumprido, segundo o Supremo, determinações anteriores do Supremo Tribunal Federal e do afastamento temporário do mandato autorizado pelo senador, pelo Senado, na verdade, por motivos de saúde. Comentar essa decisão com os nossos comentaristas aqui. O Cristiano Vilara, começa por você, falando, claro, sobre essa decisão judicial. Ele toma uma medida correta, o ministro Alexandre de Moraes? Qual foi o entendimento para retirar a tornozeleira, por exemplo? Olha, Tiago, a medida é corretíssima no sentido de se analisar quais são os riscos que, eventualmente, a figura do senador poderia gerar para as investigações, para o processo de uma forma geral. E, nesse sentido, na análise que foi feita, na leitura que foi feita pelo ministro, o risco seria de evasão em relação ao território nacional. Nesse sentido, o menos é mais. Portanto, não é necessário aquela totalidade de medidas cautelares que havia sido deferida no primeiro momento, com a proibição de sair da comarca, com o uso de tornozeleira, com a restrição em relação aos próprios vencimentos obtidos por ele no Senado Federal. Então, essas restrições elas ficaram diminuídas justamente em relação à possibilidade de se ausentar do país, que nesse ponto persiste, e também com relação ao acesso ao seu passaporte, que continua retido. Então, o que não pode, a partir desse momento, o senador é apenas sair do país e ter acesso ao passaporte. Os demais itens ficam todos caídos de uma forma muito correta. E Dora, politicamente para ele, talvez isso seja positivo, porque ele terá acesso às redes sociais, poderá voltar a ser mais ativo em relação a tudo o que aconteceu. A gente se lembra que ele viajou para os Estados Unidos, e aí teve a ação assim que ele chegou aqui ao Brasil. Pois é, mas ele tem uma situação complicadinha no Senado, tá? Porque o Senado tinha pedido essa revogação, o ministro Moraes, presidente do Senado, tinha feito esse pedido, e dizendo que, em contrapartida, o mandato do Marcos Duval seria suspenso. Agora, aí o Marcos Duval, o que fez? Se adiantou e pediu licença do mandato, uma licença temporária. Então, atualmente, ele está licenciado. Então, a suspensão agora dessas cautelares, conforme havia sido, ao que consta, acordado entre o ministro Moraes e o presidente do Senado, joga para o Senado, então, o que fará com o senador Marcos Duval. Portanto, ele tem um problema na Justiça relativamente resolvido ou amenizado, mas o que aguarda ele no Senado não é agradável.